Pessoal, então a gente vai para uma outra parte do nosso estudo, né? A gente estava estudando o texto, os gêneros textuais, e a gente entrou então na parte da gramática, que trata da estrutura da língua. Eu sempre gosto de dar o exemplo de uma casa. O gênero textual é como se ela fosse o modelo dessa casa. A gente tem a casa meia água, né? O formato dessa casa, o design, vamos falar chique, né? O design dessa casa, tem casa meia água e outros designs aí de casa. Mesma coisa o gênero textual. A gente tem várias formas, infinitas formas de escrever um texto que vai modificar de acordo com aquilo que eu quero. Se eu quero expressar minhas emoções, os meus sentimentos, eu vou escrever de uma determinada forma. Um poema, por exemplo, se eu quero ensinar alguém a fazer um determinado prato, vou escrever uma receita que vai variar o modo como eu vou escrever, ok? E a gramática é como se ela fosse o material dessa casa. Do que essa casa ela é feita? Areia, pedra, tijolos e vários outros materiais. Essa é a gramática dentro de um texto. Ela é o material do que o texto ele é feito, do que esses gêneros textuais eles são feitos. Por isso que é interessante, é importante que a gente aprenda a gramática, a gente perceba como essa gramática ela funciona dentro de um texto. Porque eu sabendo de que material é feita a casa, eu vou construir uma casa forte, uma casa resistente, né? Uma casa que não vai desmoronar. A mesma coisa, se eu tenho uma noção de gramática, de como essa gramática ela funciona dentro de um texto, eu vou escrever melhor, né? Eu vou conseguir me expressar melhor dentro daquele texto de acordo com aquilo que eu quero com ele, ok? Daí a importância da gente estudar não só os textos, mas também a gramática, a estrutura da nossa língua, que é essa língua linda, maravilhosa, ok? Vamos lá para o modo subjuntivo, então? Pessoal, então vamos ao modo subjuntivo, que é a forma como eu vou falar, tá? Dependendo da forma como eu falo, do modo como eu falo, ele vai passar uma impressão, vai passar uma ideia. E quando eu falo no modo subjuntivo, eu vou expressar um fato duvidoso, possível, incerto. Então, o modo subjuntivo, ele é o modo da dúvida, tá? Quando eu falo no modo subjuntivo, eu vou passar uma ideia para aquele que está me ouvindo, para aquele que está lendo um texto meu, de dúvida, de incerteza, de hipótese, ok? E assim como no modo indicativo, o modo subjuntivo, ele vai ser conjugado em tempos verbais diferentes. Só que ao contrário do modo indicativo, que o pretérito ele vai lá subdividir naqueles vários pretéritos imperfeito, perfeito, mais que perfeito, aqui eu só vou ter 3 tempos verbais, ok? Palmas para isso, gente, ó. Ele é um pouco mais simples, não é que ele é mais fácil, só que como ele só tem 3 tempos verbais, isso facilita um pouco mais, tá bom? Então são os tempos verbais, o presente, pretérito imperfeito e o futuro, beleza? Modo subjuntivo, ele é o modo da dúvida e ele vai ter 3 tempos verbais, presente, pretérito imperfeito e o futuro, ok? Vamos lá para os exemplos? Pessoal, então vamos conjugar então uma oração no modo subjuntivo no tempo presente. Presente, o que vai acontecer nesse momento, ou o que pode acontecer nesse momento, no caso do modo subjuntivo, ó. Expressa a possibilidade de algo que pode acontecer agora, nesse momento. Observem a frase aqui.
Meu pai quer que eu estude mais. O verbo que está passando essa ideia de possibilidade, de hipótese, é o verbo estudar. Meu pai quer que eu estude mais. Então, pode ser que eu estude, pode ser que não, né? E essa ação, ela pode ocorrer nesse exato momento. Queira Deus que você opte por estudar, né? Mas pode ser que aconteça ou pode ser que não. Há uma dúvida, uma hipótese, né? Algo que pode ser ou não, tá? E que pode ocorrer agora, no tempo presente, ok? Desconsidere esse galo aí, gente, pelo amor. Vamos observar então a conjugação do verbo estudar no presente do subjuntivo. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Vamos lá para o pretérito imperfeito, então? Se no tempo presente, no modo subjuntivo, é uma hipótese, algo que pode acontecer nesse momento, agora, o pretérito, como vocês já viram, pretérito é a mesma coisa que passado, é algo que pode ter acontecido no passado, tá ok? Ó, expressa uma ação hipotética no passado, ok? Vamos lá para o nosso exemplo. Não é uma indireta, hein? Seria mais fácil se eu estudasse mais. Percebem que passou uma ideia, estudasse, que é o verbo aqui que passa a ideia de uma hipótese, ele passa uma ideia de uma hipótese que poderia ter acontecido lá atrás, né? Que não dá para acontecer futuramente ou agora, mas no passado. Seria mais fácil se eu estudasse passado. Mas como eu não estudei mais, né? Passou o tempo. Então, ó, tá em tempo, fica a dica, hein? Então, pretérito imperfeito, a mesma coisa, tá? Aqui passado, uma ação hipotética que pode ter acontecido no tempo passado, ok? Segue aí mais alguns exemplos do modo subjuntivo no pretérito imperfeito, tá bom? Agora vamos conjugar o verbo estudar no modo subjuntivo no pretérito imperfeito. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Por fim, então, no tempo futuro, ele vai passar um verbo, vai passar uma ideia ou indicar uma ação que ainda não aconteceu, mas pode ser que aconteça. Vamos lá ao exemplo. Quando eu estudar, mais serei melhor aluno. Quando eu estudar, esse estudar aqui, ó, ele está passando uma ideia de tempo futuro, algo que ainda não aconteceu, algo que não vai acontecer agora, mas que é possível que aconteça lá no futuro. Oremos, né, que aconteça. Então, quando eu estudar mais, serei melhor aluno. Então, passa uma ideia de possibilidade, de hipótese, de algo que pode ser que aconteça ou não. Então, o modo subjuntivo, relembrando aí, é o modo da dúvida. E vamos para mais alguns exemplos aí desse modo subjuntivo no tempo futuro, só para a gente gravar mais, para ficar melhor, tá bom? Vamos conjugar agora, por fim, o verbo estudar no futuro do subjuntivo. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem.